Boa noite, pessoal. Vamos fazer a peça inicial? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Fonde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Gostaria de chamar agora o nosso palestrante da noite, o Pedro Mesquita. Alô, tá. Boa noite. É um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, né? Em nome de Jesus. E vamos tentar um estudo hoje baseado. Eu vou aproveitar já o ensejo do palestrante de Jaú da semana passada, que ele falou um pouco sobre a situação do nosso país que nós estamos vivendo nesse momento, né? E eu me aprofundei um pouquinho mais nos estudos do que já aconteceu e o que vem acontecendo. Só para a gente ter uma ideia, como nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação, como que os espíritos que estão do outro lado, né? Que não existe o outro lado, não é só uma dimensão diferente, nos ajudam ou estão tentando pelo menos nos ajudar, né? Primeiro já começamos a perceber que nunca na história deste país vivemos uma situação igual a essa. Crime do colarinho branco sendo punido, pessoas milionárias sendo presas, grandes empresários, grandes nomes, né, do poder dentro do país, passando por investigações e até punições. Então, estamos vivendo mesmo um momento único no país. E estamos tendo a oportunidade de estarmos encarnados aqui, nessa época. Tá ok? Quem aqui poderia ter vivido a Inconfidência Mineira
o dia da independência. Já pararam para pensar nessa situação? Que não é a primeira crise política e não vai ser a última. Não é a primeira crise política e nem vai ser a última. A partir do momento que o país foi descoberto pelos portugueses, passamos a ter já um problema muito sério, né? Que o saque que fizeram dentro do nosso país foi muito grande, levando as nossas riquezas. E aí que começa que alguém se beneficiava disso. Não era só a coroa portuguesa que estava nesse benefício. Alguém aqui e alguém lá do outro lado se beneficiava com isso, com sistemas de corrupção ou por liberar situações que não eram, vamos dizer assim, dignas para serem vividas. Como nós estamos passando hoje. Será que a história só não se repete? Né? Então eu queria que vocês, quem hoje levantou e lembrou de erguer uma prece ao plano espiritual, esse plano que vem trabalhando no comando de Ismael, para que nós consigamos passar essa transição do nosso país, principalmente sem derramamento de sangue. Olha bem, o plano espiritual não diz que a gente não deve lutar por alguma causa que a gente acha justa ou não. Mas a luta que ele fala é uma luta mental, é uma luta de inteligência, de comprovações de situações e de se assumir situações sem derramamento de sangue. Eu ficava muito triste há tempos atrás com essas manifestações e as minhas preces noturnas eram para que não houvesse confronto entre as partes. Porque tem gente ali dentro daquele miolo lutando por justiça, mas tem gente que está ali dentro só para fazer a confusão pegar. Sabe? É aquele tipo da pessoa que ela está com um balde de gasolina e não com um balde de água para apagar o fogo. Né? Quer dizer que o balde de gasolina ela não vai apagar o fogo, ela só vai aumentar. E as pessoas com ânimos acirrados, vamos ter o que justamente o plano espiritual não quer e não deseja. Por isso que eu trouxe alguma coisa para a gente estudar, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo o que tem aqui, mas pelo menos para vocês terem uma ideia de como o plano espiritual está agindo, já agiu e vai continuar agindo também. Tá? Nós temos um passado, um presente e um futuro de vivências do plano espiritual. E muito além do que a gente imagina. Acho que a maioria que estão sentados aqui hoje estavam aqui na quinta-feira passada, quando o palestrante comentou sobre Eliú. Só que ele falou só de Eliú, que Jesus pediu para que ele arrumasse a terra do cruzeiro, mas ele não explicou quem foi Eliú, né? Porque não fazia parte da pauta dele. Então, é aí que eu quero que vocês entendam como que Deus e como Jesus já vem trabalhando, e não é de agora. Só para vocês terem uma ideia, é a idade, viu? Para ler tem que fazer assim, senão não dá, né? Eliú, ele era mensageiro dos problemas sociológicos. Um discípulo de Jesus que rodava dentro do plano espiritual só atrás de resolver problemas sociológicos. Não ele resolver, né? Mas ele sim estimular inteligências que estão encarnadas para que esses problemas sejam resolvidos da melhor forma possível. Só que Eliú, amando de Jesus, na verdade ele encontrou um problema desde dos anos 470 até 1400, 1450, por aí. Houve uma degradação no sistema político, ou daquilo que Jesus esperava que lá, na onde conhecemos hoje como o outro lado do mundo, a Europa, tivesse se desenvolvido. E, infelizmente, não era aquilo que Jesus queria, aquele sentimento que se empregava lá dentro.
Eliú teve uma missão, olha só para vocês terem uma ideia, gente, nós estamos falando isso muito antes do 1500 do descobrimento do Brasil. Não só Eliú, como Ismael, mas Eliú estava antes já nessa condição junto com Jesus. Eliú, para vocês terem uma ideia, ele foi designado para uma missão. Ele reencarna entre 1394 a 1450 em Portugal. Ele encarna como o infante Henrique Sagres. Vocês têm ideia de quem foi esse português ou não? Henrique de Sagres foi um dos maiores navegadores, ou dos nomes, envolvidos no sistema de navegação de Portugal naquela época. Ele que fez as cartas de navegação, auxiliou na confecção das cartas de navegação que iam ser usadas pelos portugueses para chegar às Índias. Né? Vamos lá, vamos contar a história para chegar nas Índias. Então, Eliú, como o infante Henrique de Sagres, a missão dele foi estar em Portugal nessa época, mexendo justamente com essa questão das navegações, para incentivar os portugueses a saírem a navegar para encontrar outras terras, porque já era plano de Cristo procurar a terra do cruzeiro. Precisava ser descoberto. Mas precisa ser uma ação a qual o homem encarnado esteja envolvido. Porque o plano espiritual já sabe onde está. Ele podia falar, finca a cruz aqui, você se acha aí onde está, não é assim? Ele sabe onde está, mas não é assim que funciona. Né? Eles nos inspiram a nós sermos os descobridores. Por isso que a gente nunca descobre nada, inventa nada, gente. Tudo já está pairando aqui no ar para nós. Nós somos meros, alguns com capacidades intelectuais maior, vêm para descobrir máquinas poderosas. Hoje nós não estamos vendo aí, está aparecendo uma nova máquina do câncer, né, na tomografia, tal. Se você conversa com médiuns antigos, vão falar que já viram, quando eles passarem pela máquina um dia, espero que não passe por causa do câncer, né? Mas se passarem, como já aconteceu há tempos atrás, vai falar assim, nossa, mas há 20, 30 anos atrás, quando eu trabalhava lá na quarta-feira, eu vi essa máquina lá plasmada dentro da sala. Ela já está plasmada, ela já está trabalhando no plano espiritual. Só está dependendo de alguém com intelecto para captar aquilo e trazer para que isso possa ser usado em benefício nosso aqui. Então, a mesma coisa aconteceu com Eliú. Eliú já foi inspirado com uma missão, que era fazer com que os portugueses saíssem a navegar, para procurar a Índia. Mas não era a Índia que eles queriam achar. Mas vamos até aí, então, procurar a Índia. Né? Ao mesmo tempo, quando já se aproxima os 1400, 1500, Ismael já está envolvido por Jesus, chamado à reunião, e programado Ismael como zelador do plano espiritual do nosso planeta, do nosso país. Como zelador do nosso país. Ismael tinha que zelar pelo ouro e pelas riquezas que iam ser descobertas aqui. Ao mesmo tempo, ele precisava que elas fossem descobertas, porque através dessas riquezas era que ia começar a se edificar o novo plano. Tanto é que nós somos um dos países, acho que se não for o mais novo, um dos mais novos da face da Terra, né? Principalmente se comparado àqueles que... Tem muitos que mudaram de nome lá, né? Mas já existiam desde aquela época. Então Jesus queria transferir a sua cruz da Palestina para as Américas. E o local escolhido era o Brasil, aonde conseguisse se avistar o Cruzeiro do Sul, plasmado como uma cruz. Estou resumindo bastante, gente. Tem que ler o livro, né? Vocês já sabem que livro é? Nossa, eu já falei 20 vezes aqui desse livro, vou falar de novo. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós temos todas essas histórias contadas lá dentro, né? Aí, com isso daí, Ismael, zelador do país, aparece a figura agora, essa daqui, eu já fiz uma palestra sobre ela inteira, não dá tempo da gente fazer hoje. Mas aí aparece a figura de Tiradentes, o Inconfidente Mineiro. Você já pensa, é por isso que eu falei,
Vocês estão vendo que nós estamos vivendo uma única situação, uma situação única hoje no país? Estamos envolvidos dentro dessa situação, tá? Como os inconfidentes e muitas outras pessoas que não ligadas a políticas, que os nomes não aparecem nas histórias para nós, mas que estavam também envolvidos, rezando ou dando da contribuição sua. O que seria a nossa contribuição hoje para essa melhora do nosso país? Trabalharmos honestidade e integridade. Trabalho, honestidade e integridade. E o palestrante da semana passada falou bem. Nós somos corruptos quando nós ocupamos a vaga do idoso, quando nós paramos em fila dupla, quando nós queremos fazer corrupções que podemos estar fazendo. Ocupar o assento de um idoso num lugar, num banco, não sei o que tem. Você entendeu? Então, nós somos também. Só que é nós que temos que perceber, como ele falou, dentro de nós, até quando isso chama a atenção da gente. Para a nossa melhora. Porque só nós podemos mudar e sermos melhores. E o que o Brasil está dependendo hoje é disso. Tá? O que o Brasil está dependendo hoje é disso. É de brasileirismo, é de patriotismo. Né? E cumprimento de leis. Até daquelas menorzinhas que seja. Jogar um papel na rua, com o latão de lixo do lado. Né? Jogar lixo no rio. São várias situações. Muitas vezes a gente está cobrando lá o cara que está roubando muito lá em cima, ele está roubando em termos de valores, mas nós estamos cometendo coisas piores do que eles aqui embaixo. O valor pode ser menor, mas a atitude pode ser até pior. Precisamos pensar e refletir nisso. Né? Isso depende da gente. E aí eu tirei do coração do mundo pátria do Evangelho, só para vocês terem uma ideia, sobre Tiradentes. Ele entrega o Espírito a Deus nos suplícios da forca para ser esquartejado, a 21 de abril de 1792. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundam-a de santas consolações, e nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Ismael foi recebê-lo. Irmão querido, exclama ele, Ismael falando para Tiradentes, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas de nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Redimistes o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Tiradentes já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Da mesma forma que Jesus veio, Tiradentes foi um missionário, era um dos apóstolos de Jesus, veio encaminhado, cumpriu o papel a qual tinha cumprido, tá? Porque ele tinha sido um inquisidor em Portugal, na última encarnação dele, tinha sido muito ruim, tinha sido corrupto, tinha tudo aquilo que vocês podem pensar de ruim, ele tinha sido. E a redenção dele seria aquilo que ele veio cumprir no Brasil, e ele se oferece a isso. E ele se oferece a isso. Tá? Tem mais, viu? Não acaba aqui Tiradentes, não. Tem um capítulo inteiro sobre Tiradentes lá. É difícil de falar sobre tudo, né? Ismael recebe Tiradentes em seus braços. Redimido. Em pouco tempo, o espírito de Tiradentes, livre, liberto das coisas do passado, ruins, e com o feito da missão que ele veio e conseguiu, porque muitos não conseguiram, viu? No próprio livro, Brasil, Coração do Mundo, Mata do Evangelho, fala sobre Napoleão. Napoleão Bonaparte foi um missionário também do Cristo. Ele veio aqui para barrar as invasões que estavam sendo feitas na França. O papel dele era acalmar o território, segurar, abrandar a situação e colocar a França de novo numa regra de desenvolvimento. A partir do momento que ele consegue abrandar as invasões que aconteciam na França, ele toma-se pelo poder e começa a fazer com os outros países aquilo que estava sendo feito na França. E por aí ele perdeu a missão dele
que ele veio para cumprir aqui. Foi um missionário que foi abaixo. Até um determinado momento ele cumpriu o papel, só que depois, dominado pelo poder, pela ganância, ele acaba se desviando do papel ao qual ele veio e começa a cometer com os outros países aquilo ao qual ele veio abrandar dentro do país dele. Tá? Foi um missionário que falhou. Tiradentes, graças a Deus, foi em frente e manteve, né? Aí nós vamos encontrando na história, ele foi um Inconfidente Mineiro brigando pela independência do nosso país. Por quê? Os Inconfidentes já sabiam que estava tendo muita roubalheira das nossas riquezas daqui de dentro, mandadas para a coroa de Portugal, e nesse meio tempo, aqueles que queriam, ou que mataram Tiradentes e os seus Inconfidentes, todos que estavam envolvidos, eram pessoas que estavam o quê? Ganhando de alguma forma, alguma coisa, nessa transação toda entre a coroa de Portugal e o Brasil. Corrompidos por poder, por dinheiro. Será que aconteceu uma vez na história só? O próprio Cristo, gente. Foi trocado por um bandido e foi crucificado. Então a gente vê que, infelizmente, mas para o plano espiritual, está tudo certo. Nada está errado. Está tudo certo. Porque eles estão trabalhando para que coisas aconteçam, para que haja essas mudanças, só que sem derramamento de sangue. O principal ponto que tem para o plano espiritual é que não haja esses confrontos, que haja confrontos de inteligência, de intelecto, e não confrontos de violência. Aí nós caminhamos mais um pouco e aparece Dom Pedro I na história. Também, outra vez, a falange de Ismael, já tentando trabalhar em cima de Dom Pedro, só que como ele não era muito, moralmente falando, muito regrado, né? Eles tinham uma dificuldade muito grande em transmitir a Dom Pedro o que eles precisavam. Todo mundo sabe da história de Dom Pedro I, né? Gostava de sair com as marquesas, gostava de muita festa, morreu com 36 anos de tuberculose, de tanta festa que fez na vida, né? E o papel principal para ele estava cômodo, o pai dele era o rei de Portugal, ele estava aqui como regente e estava tudo certo. José Bonifácio ali, que era um missionário, controlando as situações para que ele não deixasse o país debandar, né? Mas quando o plano espiritual tinha uma brechinha, conseguia dar umas cutucadas e ele tinha uns momentos de... como é que fala? Uns momentos de lucidez. Muito obrigado pela contribuição de vocês, tá vendo? Todo lugar precisa de ajuda, até na hora que a gente está falando também. A cabeça já não ajuda mais, né? Então, Dom Pedro I precisava disso. Aí vem mais um relato do livro. Na época, a corte portuguesa defendia ali dentro 130 deputados contra 72 brasileiros. E os deputados portugueses não queriam a independência do país. Estavam do lado de Dom João. E estavam se preparando, porque já sabia de tudo que vinha acontecendo, e estavam se preparando, armando, para que se houvesse uma guerra, a coisa ia pegar feio. Já estava vindo até comitiva com almirante, esquadra, lá de Portugal para cá, para auxiliar e barrar toda a nossa costa. Tinha um movimento na época muito grande para a independência e contra... O que está acontecendo agora, gente? Impeachment, não impeachment, uma turma contra, uma turma a favor, que a gente não sabe nem quem está certo e quem está errado. Quando que a gente vai saber disso? Se alguém um dia colocar no papel e vir aqui e falar assim, ó, na época que estava acontecendo assim, assim, assado, porque vamos sempre lembrar de uma coisa, existem 3 verdades. A verdade de um lado, a verdade do outro lado e a verdade verdadeira. Tá? Então aqui nós estamos, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, conta um pouco da independência do Brasil de uma forma que a gente não aprende na escola. Entendeu? Quer dizer, lá está o historiador contando uma verdade. Até pode ser verdade tudo que está lá dito. Mas a verdade do plano espiritual é outra. De como eles estavam incentivando para que a coisa acontecesse. Né? Diante da massa do povo, aí eles tinham aqueles momentos de lucidez. Dom Pedro I, eu estou falando agora, viu, gente? Eu dizer vago, né? Vou lá, volto aqui, falo do Tiradentes, né? Agora é Dom Pedro I, tá?
diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho. Isso eles estavam reunidos ainda no pátio de Piratininga, quando ele fala que fica, né, que ele não vai embora do Brasil. E aí ele começa a rodar os locais. E numa saída dessa que o plano espiritual aproveita para... tem um negócio. Durante esses movimentos das brigas, olha como o plano espiritual funciona. Eu peguei isso daqui, marquei 4, 5 palavrinhas só. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras. Por quê? Já estava havendo confronto. Tiradentes mesmo foi espartejado. Então, havia um apelo através de preces das mães, dos soldados que estavam em briga, dos inconfidentes, daqueles que estavam envolvidos diretamente nos acontecimentos. As orações, gente. O plano espiritual não deixa de nos escutar, nem quando nós estamos passando nas maiores dificuldades, não nós, mas o nosso planeta. Qual é a forma de nós auxiliarmos, então, nosso planeta? Trabalho, honestidade, integridade e orar para que o plano espiritual, a falange de Ismael, consiga o propósito a qual o plano espiritual tem, que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é, mas vai ser o melhor para o país. Não adianta a gente pedir para cair um, subir outro, ter eleição, não sei o que tem, não. Vai acontecer o que seja melhor pelo país, enquanto o plano espiritual conseguir estar nas rédeas dessa situação. Vocês não escutam falar que sempre Jesus está no leme do barco, que ele nunca abandona? E ele não vai abandonar a terra a qual ele trouxe a sua cruz. De jeito nenhum. Eu coloquei essa observaçãozinha só para vocês verem como que o plano espiritual atende aos nossos pedidos, tá? Então, o que a gente pode fazer todo dia de manhã? Uma prece para que, como energia, como luz, que possamos incentivar e auxiliar, se nós não podemos de outra forma, mas pelo menos em oração, para que as falanges possam levar essas energias até a cabeça daqueles que estão no poder. E que eles consigam brecar aqueles que estão com o galão de gasolina para apagar o fogo. Para que não haja confronto direto, que não haja derramamento de sangue, que possa ser uma coisa, uma transição calma e tranquila não vai ser nunca, né? Mas assim, que pelo menos não haja a violência direta, né? O confronto corpo a corpo, né? Não precisemos disso. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram, quando ele fala ali se encontram, é quando eles estavam reunidos, olha só, heróis das lutas maranhenses, pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Junto da falange de Ismael, heróis de outras batalhas que já tinham sido travadas pela independência, em Pernambuco e Maranhão, tal, Rio de Janeiro. Aqueles que estavam desencarnados estavam no mesmo propósito missionário que aquilo acontecesse, estavam junto com a falange de Ismael, vibrando positivamente e escutando todo o caminho a qual Ismael queria, como que ele queria que seguisse. Ismael continua dirigindo o nosso planeta, viu, gente? Tá? Podem elevar preces a Ismael, que vai ser recebida pela falange dele sim, tá? E ele leva as diretrizes direto ao Cristo, que está totalmente ligado e sabendo do que está acontecendo aqui dentro. Dirigindo-se ao Tiradentes, Ismael, ainda continua a história, dirigindo-se ao Tiradentes, que se encontrava presente, rematou: o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro I em seu regresso ao Rio, e ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Pinga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Nas margens do Ipiranga,
ele deixa escapar o grito de independência. Dom Pedro I deixa escapar o grito de independência ou morte. Sem suspeitar, olha só, gente, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Na verdade, o grito da independência à beira do Ipiranga foi dado por Tiradentes e não por Dom Pedro I. Porque Dom Pedro, nesses momentos de lucidez, abre um campo energético. O grito de independência foi um ato de mediunidade. Que Tiradentes aproveita daquela brecha e incentiva com a sua energia o grito da independência que é dado no Largo da Ipiranga. Porque Dom Pedro estava meio com medo de fazer isso, na verdade. Então foi a energia de Tiradentes, que foi o mártir da independência, que tinha moral agora para isso, pega de um coitado, vamos dizer assim, né? Porque ele tinha tudo na mão para poder ser o grande programador, mas ele teve que ser incentivado pelo plano espiritual a que o papel cumprisse. Então, não esqueçam, está tudo na mão do plano espiritual. E Ismael passa isso como louvor para Tiradentes, para que ele pudesse dar esse incentivo. Vocês estão entendendo como que a coisa funciona, gente? Não é só na política, não é só nos campos de grande poder. O plano espiritual é assim na nossa vida. Quando nós estamos com problemas e elevamos os pensamentos em oração e pedimos uma ajuda para que encontremos a solução para o nosso problema, o plano espiritual está trabalhando pela gente. Lógico que cada um em seu lugar. Nós temos os nossos anjos da guarda que estão a todo momento nos emanando energias boas para que a gente não cometa erro. Eles não podem interferir, nos tirar do buraco que a gente vai cair. Mas eles podem estar emanando uma energia e se nós temos momentos de lucidez de vez em quando, podemos captar essas energias e essa benfeitoria qual eles estão tentando fazer para nós. Do mesmo jeito que eles tentam fazer com os políticos. Já fizeram, como eu falei para vocês, é uma coisa de passado, presente e futuro. Já fizeram, estão fazendo e continuarão fazendo ainda no porvir, porque tem muita luta pela frente. Luta que eu quero dizer entre bom termo, tá? Luta intelectual para melhora nossa aqui, tá bom? E o relógio está andando mais rápido que eu. Bom, só para completar, só para vocês terem uma ideia. Mais alguma coisa que acontece. Longinos, já viram falar? Conhece? Nunca ouviram falar na história de Longinos? Dom Pedro II, conhece? Longinos era um missionário de Cristo. Ele era um missionário de Cristo. Do mesmo jeito que Eliel foi enviado aqui como infante Dom Henrique, ou com Henrique de Sagres, Longinos foi enviado aqui como Dom Pedro II. Por um papel muito interessante, porque ele já tinha um papel como missionário, diferente de Dom Pedro I. Tanto é que quem traz o desenvolvimento para o nosso país é Dom Pedro II. Máquina a vapor, o trem a vapor, telefone, máquina fotográfica. Teve muita coisa que Dom Pedro II trouxe para o Brasil que deu o desenvolvimento industrial a qual o país precisava para dar uma alavancada. Então, e a gente não vê falar de Dom Pedro II na história. A gente não vê falar de Dom Pedro II. Perceberam que os missionários Malemar é um ou outro que a gente escuta falar? Chico já falava, né? Que muitos dos nossos heróis aqui chegam em situações miseráveis lá no plano espiritual, viu? E muitos daqueles que a gente não sabe nem quem é, sabe? Que viveu na humildade e não sei o que tem, vai pro lado de lá, aí sim como os heróis daqui. Tá? É o caso de Dom Pedro I. Dom Pedro I partiu daqui, muitas vezes sem saber até o que ele cumpriu lá. Se molestou, pode ter sido um suicida porque ele provocou a sua doença, por causa das farraiadas que fazia e tudo mais, né? Como eu já falei, Napoleão, Bezerra, Marechal Deodoro, que esteve ao lado de Dom Pedro II, acho que foi, né? Porque José Bonifácio foi do lado de Dom Pedro I. Foram todos missionários colocados pelo plano espiritual justamente para conter essa situação, para fazer com que essas transições passem de forma, porque muitas vezes quem mesmo está com o nome no poder, que nem o caso de Dom Pedro I, não estava ligado a tais situações, né? Eram poucos as horas de lucidez quando o plano espiritual podia incentivá-los. Incentivava quem? Os seus assistentes mais diretos, que eram missionários, que estavam ali para cumprir um papel.
Para encerrar, que não vai, aqui eu não vou nem poder andar mais, porque já está passando da hora, né? 8h35. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler, aqui tinha bastante coisa, né? Só tem mais isso aqui, viu, perdonar? Até umas 10 a gente acaba, tá? Não, aqui eu vou pegar só um trechinho. E isso daqui, eu peço para que vocês possam fazer já a partir de hoje, se já não fazem, né? Porque não esqueçam que os políticos são irmãos nossos a caminho, que de repente colocados em uma determinada situação, onde era para serem missionários, acabaram se deixando levar pelo poder, pela ganância, e estão perdendo a sua encarnação, essa encarnação, que poderiam ser o missionário para colocar. Então Chico deixa bem assim: devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Eu também não gostaria. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Vocês entenderam essa parte? A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Quer dizer, além de eles não estarem cumprindo o papel, ainda estão roubando, se corrompendo e mais outras coisas atrás do poder que vem vindo aí. Né? Tenho visto muitos espíritos do que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual. Isso não serve só para os políticos, serve para nós também. Lembra que eu falei? Muitas vezes nós nos corrompemos diariamente por situações pequenas. Não deixa de ser uma corrupção. Se ela for por R$1 ou por R$1 milhão, a corrupção foi feita. O ato é que é a situação. Então é aí que nós precisamos tomar cuidado. Isso daí cada um que vai analisar a si mesmo a qual os atos têm que se cometendo. Eu, a partir do momento que eu venho estudando o coração, cada vez que eu entro nesse tipo de palestra e vejo, cada vez mais eu estou tentando me policiar, porque a gente comete atos, muitas vezes, automaticamente já. Porque lá pode, lá está fazendo um monte de coisa, por que eu não vou fazer aqui? Tem que começar lá do governo, não é de mim, não. Não, Chico fala, perguntaram para o Chico o seguinte: por que você faz assistência, Chico? A resposta dele: ele comparou-se a um vizinho que está com a casa em chamas. E até os bombeiros chegarem, a casa já se queimou inteira. Eu, pelo menos, coloquei o meu balde de água lá dentro para ajudar. Quando ele fala do assistencialismo. Né? Porque nós temos muito assistencialismo hoje, que as pessoas falam assim, mas isso é um problema do governo. Se a gente for esperar o governo chegar até lá, essas pessoas ficaram. Então temos que tomar alguns cuidados quando a gente faz as ponderações nossas. Né? Vamos refletir e sempre pedir para que o nosso coração seja o nosso alinhamento, seja o nosso caminho, seja o nosso norte verdadeiro, para que nós consigamos cumprir. Porque é muito difícil a gente errar quando o coração fala mais alto. Né? Vamos fazer uma prece, então? E vamos aproveitar, então, já do que nós estudamos nessa noite, e vamos rogar ao Pai, a Jesus, as falanges de Ismael e todos aqueles missionários benfeitores que estão envolvidos nesse momento difícil em que o nosso planeta passa também, né? Mas exclusivamente o nosso país vem passando, que eles possam derramar sobre aquela cidade de Brasília, onde se encontram as cabeças, os poderes, uma energia bendita, uma energia benéfica, que aquelas pessoas que estão lá envolvidas nesse momento possam ter momentos de lucidez e captar aquilo que as falanges de Ismael estão esperando, para que o nosso país possa dar um salto e ser o país do futuro, o lugar da fraternidade, aonde abrigará
as pessoas de outros países e outros lugares, sempre com amor, com carinho, receptividade, como somos conhecidos. Uma boa noite a todos, que possamos trabalhar, ser honestos e íntegros nesse auxílio ao nosso plano. E orações, não nos esquecemos, tá? Uma boa noite a todos. Vamos para a segunda parte dos trabalhos, né? Para o passe.